Se você é aquela pessoa que está querendo saber mais sobre o conceito de humildade e orgulho, você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou falar para você os melhores livros que eu encontrei que debatem sobre esse assunto da humildade. Então se você quer saber mais, fica comigo aqui depois da vinheta e a gente vai se aprofundar em 4 grandes obras que vão nos ajudar a compreender mais sobre a humildade. Fala meu querido, tudo bem? Como é que você tá? Bem, se você está aqui nesse vídeo, se você já tem visto outros vídeos do meu canal aqui falando sobre o orgulho, eu acho que você já deve estar assim entendendo, na verdade, o perigo que é o orgulho na nossa vida. O orgulho, ele não só nos afasta de Deus, mas nos afasta uns dos outros, de fato mancha, nosso relacionamento interpessoal, enfim, de diversas maneiras. E além do mais, como a gente já viu em outros vídeos, tá até aqui no card, Deus ele se opõe aos orgulhosos. E eu sei que para muitos de nós, às vezes é difícil a gente entender como que o orgulho de fato se manifesta na nossa vida. Nossa, eu sou orgulhoso, mas como eu posso saber, de que maneira? Enfim, tem várias formas que você pode ir identificando o orgulho no seu coração, e uma delas é através da busca pelo conhecimento. Esse vídeo aqui eu quero te encorajar de verdade a ir mais fundo nesse assunto e a estudar numa boa literatura que vai te ajudar a identificar cada vez mais áreas do orgulho no seu coração. Então se você quer saber mais, fica comigo aqui porque a gente vai agora se debruçar nesses livros aqui, dos 4 melhores livros que eu achei que falam sobre esse assunto. Mas antes eu preciso só me apresentar. Muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na Udemy. Se você quiser, por favor, eu te convido a seguir a gente aqui, se inscrever aqui no nosso canal e a seguir a gente aqui no nosso YouTube e também a curtir esse vídeo. Por favor, é muito importante você curtir para que outras pessoas e o próprio YouTube saiba que esse é um conteúdo relevante. Se você quiser, me siga também no Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer ter você lá comigo. Agora, se você quer se aprofundar, além de ler esses livros, além de ver este vídeo aqui falando sobre humildade, eu preparei lá na Udemy um curso falando sobre a humildade como a principal característica de Cristo, como que nós podemos entender e compreender esse valor cristão e praticar na nossa vida. Então se você quer saber mais, entra aqui no link da descrição, dá uma olhada lá no curso, eu tenho certeza que você vai também ser muito enriquecido com o conteúdo que a gente preparou lá para você. Tudo isso junto, eu tenho certeza, vai te ajudar a identificar mais ainda o orgulho no seu coração, mas não só isso, como que você pode de coração se tornar uma pessoa cada vez mais humilde e em consequência mais parecida com Cristo. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Como é que o orgulho se manifesta na sua vida? Coloca aqui nos comentários como é que você sente que esse pecado de fato impacta a sua vida no seu dia a dia. É importante não só para mim, poder ler aqui os comentários e aprender com vocês, mas outras pessoas que tiverem vindo aqui no vídeo vão poder também aprender com a sua experiência. Então vamos fazer essa corrente do bem, vamos se ajudar aqui. O intuito aqui é da gente estar se fortalecendo no Evangelho. Então coloca aqui como que o orgulho afeta a sua vida. Dito tudo isso, vamos então para os nossos 4 melhores livros que falam sobre o orgulho. E eu já quero começar aqui trazendo um autor que ele não é muito conhecido no mainstream cristão evangélico nosso, porém eu não consigo ler um livro desse cara que eu não goste. É impressionante como esse autor é maravilhoso, tem pouquíssimos livros dele traduzidos para o português, mas graças a Deus, esse livro que eu vou falar aqui para vocês, ele é sim traduzido para o português, apenas no formato do e-book, no Kindle, Você pode ler no Kindle lá na Amazon, ele está lá em português, e no formato físico você tem ele em inglês aqui, eu tenho ele aqui, The Prideful Soul's Guide to Humility. Eu não sei se eu falei certo, provavelmente não, mas em português é O Guia para a Humildade. Esse é um livro que me instigou bastante. O autor é Tom Jones e o Michael Fontenot, não sei se falei certo também, mas o Tom Jones é um grande autor que cada livro que eu leio dele realmente me toca bastante. Eu gosto muito da forma como ele escreve, é uma forma fácil, simples, e ele vai nos ajudando a investigar de fato no nosso coração como que o orgulho ele vai ali entranhando, como são profundas as suas raízes e que nos afetam de maneiras que às vezes a gente nem percebe. O mais legal desse livro é que ele de fato nos ajuda a investigar o nosso coração, a entender de maneira muito sincera e profunda como que nós nos relacionamos com o nosso próprio Deus e se somos de fato orgulhosos ou não em determinados contextos e situações da nossa vida. Então é um livro muito prático, eu te encorajo, eu te encorajo muito a ler, ele vai de fato te desafiar.
em diferentes áreas da sua vida. Ele vai muito além da teologia por trás e vai te ajudar a entrar profundamente nesse entendimento do orgulho e da humildade na sua vida, no seu dia a dia. Então, se você gostou desse livro, você vai gostar também do nosso segundo livro aqui, que é o livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um grande autor, né, clássico. Ele escreveu As Crônicas de Nárnia, por exemplo, e vários outros livros interessantes. E para mim o melhor livro dele é Cristianismo Puro e Simples. E o segundo livro é justamente esse que eu queria te passar. Cristianismo Puro e Simples, ele não fala somente sobre o orgulho, porém ele dá ali no seu livro, né, vários argumentos dizendo do porquê, na visão de C.S. Lewis, o orgulho ele é a raiz para todos os pecados. Basicamente, C.S. Lewis ele está nos dizendo, né, que foi o orgulho, o desejo de ser como Deus, de querer parecer Deus, de querer ter o poder de Deus. Foi esse desejo que fez com que levou Adão e Eva ali à queda e dessa forma abriu, né, de certa maneira, para todos os outros pecados da nossa vida. E quando a gente peca, a gente também está sendo levado por esse desejo, né, de, na essência, sermos que nem Deus, queremos fazer o que Deus faz ou saber o que Deus sabe, ter a sua sabedoria, o seu poder. Basicamente, quando a gente permite que o orgulho tome posse ali da nossa vida, dos nossos pensamentos, de fato, a gente abre brechas para que outros pecados, como egoísmo, mentira, avareza, ambição egoísta e tantas outras coisas, vai de fato ali crescendo no nosso coração. Se você gostou de saber, né, mais sobre o cristianismo puro e simples nessa ótica do orgulho, se quiser que eu faça um vídeo só sobre C.S. Lewis e esse livro, coloque aqui nos comentários que, se você quiser, eu posso preparar um vídeo aqui específico sobre esse livro e trazendo a temática do orgulho também. E aqui chegamos no nosso terceiro livro, né, que é o grande famoso também Timothy Keller. Timothy Keller é um autor maravilhoso. Se você ainda não leu nenhum livro dele, eu te encorajo a ler. Ele é o autor do livro Deus Pródigo, ele também escreveu Igreja Centrada e escreveu também o livro Como Integrar Fé e Trabalho. É um autor que eu acho fabuloso também, adoro os livros dele. Até hoje também não li nenhum livro, né, que seja ruim de certa maneira dele. Tudo é sempre muito bem escrito, muito bem colocado ali, com palavras muito sábias. Eu gosto muito de Timothy Keller e ele escreveu um livro chamado Ego Transformado. Keller, ele fala não só do orgulho, mas ele fala também do egoísmo, ele fala do nosso ego, né, no geral, e como que essa interseção entre orgulho e egoísmo de fato são muito fortes e que de certa maneira vão ali quebrando o nosso coração, quebrando ali nosso relacionamento com Deus, quebrando o nosso relacionamento com o próximo. E ele cita vários exemplos, entre eles, talvez o que ficou mais no meu coração ao ler o livro é o exemplo de Paulo, né, que era talvez, né, na visão ali de Keller, um dos maiores exemplos de humildade na Bíblia. E ele vai destrinchando, falando das cartas de Paulo para a igreja e encorajando as pessoas a trabalharem o seu ego. Então é interessante demais. Timothy Keller, ele vai falando sobre isso, como que nós podemos transformar ali, né, esse nosso ego, colocar diante da cruz, colocar diante da vontade de Deus. E o mais legal desse livro é que é um livretinho. Ele é bem pequeno, bem fácil de ler. Você lê ele numa sentada, ele é bem legal e muito profundo. E justamente por isso que eu quero trazer para vocês o quarto livro dessa lista, que vai nessa mesma pegada do Keller. É um livreto pequeno, porém muito profundo. É um livro chamado Humildade, né, a beleza da santidade. Desculpa, eu até me confundi aqui. Mas esse livro, ele é de Andrew Murray. Eu não conheço tanto esse autor, mas eu me apaixonei por esse livro. É sério, esse é um livro que ele fala muito de Cristo. Ele foca demais, né, em toda a ação de Cristo saindo dos céus, vindo a ser servo, morrendo, né, morrendo a morte de cruz aqui na terra. Como isso requereu de Cristo a humildade. Como essa característica é de fato a principal característica de Cristo na Bíblia. Foi por conta da sua humildade que ele abdicou-se de ser Deus, né, e não achou que o ser igual a Deus era algo que ele poderia ali, de certa maneira, né, se orgulhar, como diz ali na própria Bíblia, ela fala bastante sobre isso. Então Andrew Murray, ele vai falando bastante sobre a relação de Cristo com a humildade e como nós, né, que somos seus discípulos, devemos buscar de coração a humildade. É um livretinho pequeno, fácil de ser lido e também muito, muito profundo. Mas e aí, espero que você tenha gostado desses 4 livros aqui. Recapitulando, é o Guia para a Humildade, de Tom Jones, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, O Ego Transformado, de Timothy Keller e Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray. São 4 livros que eu li, transformaram a minha vida, abriram os meus olhos para entender cada vez mais o orgulho, e são livros que eu utilizo como bibliografia no meu curso lá na Udemy, falando sobre
o orgulho, mas especialmente falando sobre a humildade de Cristo. Então, se você quiser saber mais, aprender mais, vai no link da descrição, dá uma olhada nesse curso. Se você quiser aprofundar ainda mais, leia esses livros, eu te encorajo demais. Eu acho que todo cristão deveria, de fato, parar em algum momento da sua vida cristã para meditar e refletir sobre a humildade e isso que Cristo nos ensina, que é tão profundo e que é a chave para a gente vencer tantos pecados e tantas amarras, tantos traumas que a gente tem na nossa vida. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou disso que eu falei. Você concorda comigo? Fez sentido para você? Não fez sentido? Bem, espero que tenha feito algum sentido, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou. E também não deixe de me seguir, de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. E é claro, né? Deixe também, né, o seu like aqui nesse vídeo, caso esse conteúdo tenha te edificado, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima.